Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um comparativo muito interessante entre dois fundos de fundos. Qual é a diferença, Bal? Bem, o tamanho, a gestora, a fama, né? Um é bem conhecido, que é o BCFF, o outro é um fundo que eu tenho na carteira, XPSF. Eu vou fazer um comparativo de rentabilidade, temos a ferramenta no Status Invest que permite a gente comparar a rentabilidade, e vamos fazer um comparativo do yield atual desses dois fundos. Por que eu tive a ideia de fazer esse vídeo? Porque eu vim aqui ontem, estava dando uma olhada na minha carteira, nos ativos da carteira, e reparei que o XPSF estava muito barato. Estava aqui, olha, o meu preço médio está 7,81 e ele está custando 7,78. Então estava muito próximo do meu preço médio. O que eu fiz? Eu fui lá e comprei, olha, 58 cotinhas a 7,79. Então, ontem, dia 12 meu Deus, 12 de junho, eu comprei 50 cotinhas aí de XPSF. Por quê? Porque tá, na minha opinião, muito barato. E está aqui com, olha, quase 10% de diferença em relação ao valor patrimonial. Okay? Portanto, eu achei que estava muito barato, aproveitei que estava próximo do meu preço médio, fui lá e comprei mais um pouquinho de XPSF, que é um fundo de fundos, puro sangue, um puro fundo de fundos, que eu gosto muito, tem na carteira a maior composição, se eu mostrar aqui para vocês, aqui a maior composição da minha carteira, deixa eu ver, ativo, e eu gosto de ver no Donut, olha só, 15% da carteira está investido em XPSF, aí 7,84 XPLG e terceiro lugar o UFF 7,74 exatamente, que é um outro fundo de fundos, só que um fundo de fundos mais pequeno. Então eu prefiro o XPSF porque ele é maior e tem mais liquidez, e o yield, que está absurdo neste momento, 11,63, portanto, fundo de fundo, deixa eu ver o patrimônio dele, 368 milhões, um fundo de fundo relativamente grande, mais de 500 mil de liquidez diária, portanto tem uma boa liquidez, é um fundo de troco, né, custa R$ 7,78 a cota neste momento, e está com um yield de 11,63, ou seja, ele está muito próximo ali dos 1% ao mês, e é um fundo de fundo, portanto ele tem vários ativos na carteira, ele é extremamente diversificado. E para comparação, nós vamos comparar com o fundo de fundos mais conhecido e mais famoso, que inclusive é o que como é que é o nome do canal? O Primo Rico tem na carteira, é o BCFF. Claro que para o Primo Rico a liquidez do BCFF é muito melhor, mais de 2 milhões de liquidez diária, né? Para quem tem muito dinheiro para investir, vale muito a pena. E o desconto no VP, olha só, 0,89, ou seja, está ainda um pouquinho mais barato do que o XPSF, que o desconto estava 9%, né? 0,91. Só que o yield é 9,97, ou seja, o yield é menor. Então vamos dar uma olhada aqui na BCFF, vou colocar aqui na rentabilidade, vou colocar aqui o HFOF, que também é um fundo de fundos muito conhecido, HFOF também, só que ele já não é base 10, mas eu vou colocar aqui por causa da comparação, são os dois, se eu não me engano, são os dois maiores fundos de fundos, é o BCFF e o HFOF, e vou colocar aqui o XPSF, que é o meu fundo de fundo preferido. E vamos aqui ao comparativo, deixa eu aumentar, aqui, portanto, incluir dividendos, nessa tabela estamos incluindo os dividendos, e o comparativo é dos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, o BCFF teve 29% de rentabilidade, o HFOF 24% e o XPSF teve 36%, portanto ele está ganhando na rentabilidade dos últimos 2 anos. Se nós formos procurar por 5 anos, portanto, o XPSF ele começou em 2020, então ele não tem 5 anos certinhos, mas fazendo desde que ele começou até agora. O BCFF tem rentabilidade de 12,59, que é a linha amarela. O HFOF, que é essa linha verde, está por último, só tem 3,80 de rentabilidade, portanto ele está mesmo ali com uma rentabilidade bem pequena, né, nesses 5 anos. E o XPSF, é a linha vermelha, o primeiro,
está com 18% de rentabilidade. Portanto, no histórico dos 5 anos, ele não tem 5 anos feitos ainda, tem ali 4 anos, mais ou menos, de qualquer coisa, mas fazendo o histórico dos 5 anos, ele continua tendo a maior rentabilidade. E continua tendo o maior yield, portanto, 11,63 contra 9,97 do BCFF. Você me diz, ok, eu gosto mais do BCFF, é mais famoso, tem mais liquidez, mas agora vamos ver a diferença desse yield no longo prazo. E para isso eu tenho aqui no meu blog uma ferramenta que eu chamo Comparador de Yields no Longo Prazo, o link vai estar na descrição se você quiser utilizar. Portanto, vamos colocar aqui BCFF contra XPSF. Vamos colocar aqui um valor inicial de R$1.000, portanto, só para fazer o comparativo pequeno, porque a partir de R$1.000 você já consegue receber dividendos o suficiente para reinvestir os dividendos e iniciar o efeito de bola de neve, né? O efeito dos juros compostos, tanto com BCFF como com XPSF. Aporte mensal não vou colocar nada, ok? Vamos só comprar R$1.000 e vamos analisar a diferença do yield no longo prazo. Então vamos aqui, BCFF 9,97 de yield atual, ou seja, se você comprar hoje você vai estar bloqueando esse yield para sempre. E a empresa 2, que é o XPSF, no caso Fundo Imobiliário 2, mas não faz mal, 11,63. Vamos colocar aqui 11,63. E vamos calcular. O que não apareceu? Acho que tem que colocar 0 aqui. Tchau. Deu erro. BCFF, XPCF, valor inicial R$1.000. Aporte mensal não vou colocar nada. Yield da empresa 9,97. 11,63. Calcular. Deu erro. Caramba. Por que deu erro? Descobri valor 1.000. Aqui 0. 9,97. 11,63. Aí se eu clicar em calcular, tá, alguma coisa ficou mal introduzida. Vamos então analisar aqui a linha roxa. Nós já podemos ver que a linha roxa, que é o XPSF, disparou, enquanto o BCFF ficou aqui no meio. Mas aqui embaixo temos a tabela. A primeira tabela é o valor do patrimônio, ou seja, eu comprei R$1.000 de BCFF, R$1.000 de XPSF, ok? Não muda nos 30 anos. Mas fui reinvestindo todo o dividendo e fui utilizando os juros compostos, né? Reinvestindo o dividendo, ou seja, você não tira esse dividendo da conta, você compra mais cotas e vai sempre reinvestindo o dividendo e assim você vai estar utilizando o poder dos juros compostos no longo prazo. BCFF, em 5 anos, o patrimônio seria 1.642 contra 1.783 do XPSF, portanto 5 anos a diferença é muito pequena. 10 anos, 2.699 contra 3.181. Aqui já estamos próximos ali dos R$500 quase, mais ou menos, de diferença. 20 anos, 7.284 contra 10.122, ou seja, quase 3.000 de diferença em 20 anos. A diferença do yield, olha, 9,97, 10,97, 11,97, ou seja, não chega a 2%. Dali 1,6 praticamente de diferença de yield entre um e outro. Em 30 anos, o valor do patrimônio com BCFF seria 19.661 e o XPSF 32.207, ou seja, praticamente 12.000, seria 20 com 32, daí um pouquinho mais de 12.000 de diferença em 30 anos. E aqui é o mais interessante. Qual seria a estimativa do dividendo? Ou seja, esse dividendo aqui, essa estimativa, ele seria o valor do patrimônio pelo o valor do yield. Porque nós estamos comprando R$1.000 agora e guardamos para o resto da vida. Portanto, supondo que daqui a 30 anos ele esteja pagando mais ou menos o mesmo dividendo que agora, baseado no yield, nós podemos calcular então qual seria o dividendo, uma estimativa. Ora, no início a diferença é pequena, vamos pegar aqui 20 anos. 726 no BCFF de dividendo anual contra 1.177 no XPSF de dividendo anual. Portanto, em 20 anos a diferença não é assim enorme. Agora, 30 anos, e aqui é o verdadeiro longo prazo, e aqui que os juros compostos vão fazer a diferença.
1.960 de BCFF contra 3.745 de XPSF. Aquele 1,6% de diferença no yield em 30 anos ia fazer com que, se nós arredondarmos aqui 2.000, aqui 3.750, vai fazer com que chegue ali 17.750, ou seja, não 100% seria 4.000, eu vou colocar assim qualquer coisa entre 70% a 80% de dividendos a mais com XPSF contra o BCFF, por causa de 1,6% de diferença no yield atual. Portanto, eu gosto muito do XPSF, acho um bom fundo para mim, não é recomendação, mas eu gosto muito, acho que está barato, comprei mais um pouco, decidi comparar com o BCFF e nós podemos ver aí que no longo prazo a diferença do dividendo, do patrimônio e do dividendo seria enorme por causa do simples 1,6% de yield que nós estaríamos bloqueando hoje, né, comprando ao preço que está sendo cotado hoje, supondo que o dividendo continue o mesmo nos próximos 30 anos. Portanto, se você gostou desse comparativo, deixa um like. Se quiser ver o comparativo de outros ativos, escreve aí no comentário que eu faço o vídeo. Muito obrigado por ver esse vídeo e até o próximo vídeo.